Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025, 18ª semana do Tempo Comum, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano C. Leitura do livro dos Números, capítulo 11, versículos 4b a 15. Naqueles dias os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comiam de graça no Egito, os pepinos, os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente do coentro, amarelado como certa resina, e o povo se dispersava para o recolher, e o moía no moinho ou socava no pilão. Depois cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com o azeite. À noite, quando o orvalho caía, nos acampamentos caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta. Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: Por que maltratasse assim o meu povo? Por que gozo tão pouco de teu favor, ao ponto de descarregar sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo este povo, para que me digas, carregando ao colo, como ama costuma fazer com a criança, e leva-o à terra que jurastes dar a seu pai? Aonde conseguirei carne para dar a toda essa gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: Dai-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida, se achei graça aos teus olhos, para que eu não veja mais a tamanha desgraça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 80, versículos 12 a 13, versículos 14 a 15, versículos 16 a 17. Exultai no Senhor a nossa força. Exultai no Senhor a nossa força. Mas o meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de obedecer-me. Deixe-me então que eles seguem os seus caprichos. Abandonei-os ao seu duro coração. Exultai no Senhor a nossa força. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meu caminho. Seu inimigo, sem demora, iluminará, e voltará a mim minha mão contra o opressor. Exultai no Senhor, nossa força. Os que odeiam o Senhor o adulariam. Seria este o seu destino para sempre. Eu lhes daria de comer a flor do trigo, e com o mel que sai da rocha fortaleria. Exultai no Senhor a nossa força. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Erguendo os olhos para o céu, pronunciou a bênção, e em seguida partiu os pães e o deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram à multidão. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi ao barco,
para um lugar deserto, afastado, mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes no entardecer. Os discípulos se aproximou-se de Jesus e dizendo: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede da multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe-vos mesmo de comer. E os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Traz-os aqui. Jesus mandou que a multidão se assentasse na grama. E então pegaram os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção e em seguida partiu aos pães e deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram à multidão, todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco. Hoje, na liturgia diária que acabamos de ouvir, a leitura do livro de Números nos recorda da murmuração do povo de Israel contra Moisés e contra o Senhor. O povo de Israel, insatisfeito, reclamava-se do maná que comia de graça que o Senhor lhe dava. O povo queria viver como estava no Egito, comendo carnes, melões, frutas e verduras. E aqui na terra prometida, eles estavam reclamando que só comia maná todos os dias. Moisés, escutando cada família murmurarem contra o Senhor e contra ele, também falou com o Senhor. Pediu que o Senhor pudesse tirar sua própria vida, em vez de ver o povo todo santo dia reclamando do alimento. Já no Salmo responsorial, o salmista nos recorda: Mas mesmo meu povo não ouviu a minha voz, Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguem aos seus caprichos e abandonei-os ao seu duro coração. Já no Evangelho narrado segundo São Mateus, depois de Jesus saber da morte do apóstolo João Batista, Jesus dá início ao seu ministério pastoral. Prega-se na beira da margem e uma multidão o seguia. Eis chegou ao final da tarde, Jesus teve compaixão daquele povo e começou a curar a cada um deles. Os apóstolos se aproximaram de Jesus e diziam: Mestre, já é tarde, dispersa o povo para que eles possam comprar coisas para comer. Jesus responde aos apóstolos dizendo: Não precisamos dispersar o povo, dai-vos de comer. Mas os apóstolos disseram ao Senhor Jesus: Como podemos dar, se só temos 5 pães e 2 peixes? Jesus pediu os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, deu graças ao Senhor e abençoou e mandou distribuir a multidões. Todos comiam e ficaram satisfeitos e saciados e alegres. Eram mais de 5.000 pessoas, sem contar crianças e pessoas idosas. Nessa leitura que acabamos de ouvir, possamos ser sempre como um povo, dando graças ao Senhor mesmo nos momentos de dificuldade. Sempre agradecer a Deus em tudo, pelo que Ele deu por nós. Que nessa liturgia de hoje, que o Senhor possa sempre dar o alimento diário para nós, que é a Eucaristia. E que cada alimento que a gente recebe, que a gente compra, possamos dar graças ao Senhor.
por todos os momentos, hoje e sempre. Amém.